E a ação dessa nossa justiça dos ricos, aqui no Brasil, com esses milionários das bets. Vê bem, minha gente, o desembargador Eduardo Maranhão mandou soltar Gustavo Lima, a juíza Andréa Calado tinha determinado a prisão e tal, mas a justiça do rico é uma, a justiça de nós, os pé rapados, os pé de chinelo, é outra. Não dá para comparar como a justiça vai lidar com isso. Até porque você pense que a Andréa Calado é quem tem dado essas sentenças, mas no passado recente, o passado dela é bastante nebuloso, envolvido com coisas aí bem assim estranhas. O Conselho Nacional de Justiça em cima dela, ela é indo para a CPI, a gente não entende agora. Então, eu suspeito muito quando a justiça se torna muito espetaculosa e vai muito para a mídia. É só lembrar da Lava Jato, né? Então, acabaram de soltar Gustavo Lima, certo? E eis que, se não quando, se encontra uma fortuna. Pensa numa fortuna aí, uma cena de final de ano, na casa de uma pessoa ligada de sangue a Gustavo Lima, né? Um sangue trevéio. O cara é cunhado de Gustavo Lima. Se achou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quantos milhões? 100 milhões na casa dele, na casa de Gustavo Lima. Aí ele volta para a chave, não volta para a chave, como é que vai ser? Porque todo mundo diz que a justiça pode ter 2 pesos, 2 medidas. Agora, se o peso for em ouro, a medida longa, né? É uma questão só de lógica aí. Então, a gente não sabe se a justiça quis passar um recado para intimidar ou como é que o pessoal das bets está entendendo esse recado. Porque a convivência da polícia, Ministério Público e Justiça com o jogo do bicho, com as loterias, tipo o Pernambuco da Sorte e por aí vai, é muito boa. Então a gente não sabe se é uma ameaça real, uma forma de pressão, se é a justiça que está pressionando, se são eles que estão pressionando a justiça e por aí vai. É só lembrar que a justiça para os pobres, o Mauricinho do Zanini, esse ministro do Supremo, botado inadvertidamente lá por Lula, certo? Ele condenou agora uma vítima, nossa, nós que é classe média alta, rico, a gente lasca muita gente para ser o que nós somos, né? Aí um desses que a gente lasca, quer dizer, um pobre, um PPP, ele se apossou, ele fez um furto de um tubo de Baygon. A Zanini só condenou ele a 11 anos. Esse pessoal está metendo a mão em 100 milhões. Então o cunhado de Gustavo Lima acaba de ser encontrado na casa dele 100 milhões em dinheiro. Imagina o tanto de endereço que esses caras não têm. Se cada cunhado dele, cada sobrinho, cada afilhado tiver 100 milhões, veja o tanto de dinheiro. Esse pessoal não vai acontecer nada com ele. Por quê? A justiça para ele é a justiça dos ricos, do colarinho branco de antigamente, certo? E um recado para Zanin. Veja só, qual é o lucro que a pessoa tem com o furto de um tubo de Baygon? Custa R$9, para vender ninguém vai querer. Para beber não presta, para comer não dá, para temperar é impossível. Só se usa Baygon, Zanin, dentro de um barraco para matar Aedes aegypti, pernilongo, muriçoca, maruim, para poder ter uma noite de paz. Imagina você dormir com fome e as muriçocas ali comendo, tá certo? Então essa é a nossa justiça dos ricos, tá certo? Então nossa polícia, nosso Ministério Público, nosso Judiciário está dando recado ou estão recebendo recado. É só vocês lembrarem que não é só o jogo do bicho, não é só essas loterias que proliferam por aí. Todos os municípios do interior estão cheios de gente vendendo algum prêmio de imediato, um bocado de menina e meninos jovens, oferecendo para no fim da tarde já receber o prêmio. Quer dizer, está dominando. Se vocês lembrarem que o juiz do Supremo, Cássio Nunes Marques, viajou no avião desse pessoal. Eles são amiguinhos há pouco tempo, só algumas décadas. Tá certo? Inclusive o próprio Gustavo Lima é amigo do ministro do Supremo há décadas. Fora os rapazes dos bets que já eram conhecidos há muito tempo do Rio de Janeiro. Então, Nunes Marques é do Rio de Janeiro. Há poucos meses atrás ele liberou a principal liderança da contravenção, o donão do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Tá certo? Que trocava até aceita os prêmios das bancas menores. Quer dizer, um cara pesadíssimo e ele botou para casa, sem tornozeleira, sem nada. É disso que se trata.
tá certo? O pessoal é muito poderoso, é muita grana envolvida, tá certo? Então, o promotor e o desembargador que fizeram a peça para soltar Gustavo Lima, é uma peça assim que nem advogado de defesa faz tão boa que nem eles fizeram, tá certo? Então tá Deolane aí já ao vivo nas redes sociais, tá certo? Então, o princípio do rico é justamente ele, tá certo? E eles estão quase no topo da cadeia alimentar, como Gustavo Lima está quase no topo. Quem está no topo é o pessoal dos bets. Lembrar que no topo ninguém chega. Se ele só chega lá por alguma teoria da conspiração. Porque se você tira alguém do topo da ilegalidade, outro alguém vai subir o topo da ilegalidade. É feito esse pedido agora nos Estados Unidos, né? Se ele estava no topo da cadeia alimentar do mundo todo e foi derrubado, então é porque ele estava incomodando os circulares. Alguém do círculo dele mesmo derrubou outro, mas outro vai ocupar o lugar. Inclusive, o nome dele é uma homenagem a um brasileiro chamado Didi, porque a mãe de Pediri era angolana. Aí botou o apelido dele de Didi, D-I-D-Y. Aí pronunciam Pediri, certo? Mas é por causa de Dedé. Então, no Brasil, que deu o apelido a ele, nós temos as Deolane, nós temos os donos das bets, nós temos isso tudo. Sem levar em conta que as bets, agora no mês de janeiro, direto de Pix, de quem recebe Bolsa Família, direto para os bets, foram 3 bilhões de reais. Direto do Pix do Bolsa Família para eles. Só que quem já tem Bolsa Família já sonha também na loteria do jogo do bicho e nessas outras loterias. Então, grande parte da Bolsa Família, que não é Bolsa Família, é Bolsa Empresário, que quem recebe a Bolsa Empresário vai direto ao supermercado comprar comida. E agora está virando Bolsa Aposta. A mesma Bolsa Família de Bolsa Empresário está virando Bolsa Aposta. Viu, Nunes Marques? O que é que tu tem para dizer sobre isso aí? O Ministério da Justiça, o Ministério da Economia, você está tudo envolvido, está tudo cego, está só de olho fechado. Qual é o esquema? Explica aí, porque o Brasil quer subir, tá certo? O Brasil está curioso para saber como é que isso tudo está acontecendo aí, até porque nós temos um candidato a prefeito em São Paulo, 2, né? Que é Nunes e Pablo Marçal, que o máximo que pode acontecer é eles se associarem a isso e facilitarem a liberação dos cassinos físicos e dos cassinos virtuais. Ficam aqui sem nenhuma lei para regular, nem para regulamentar. Aí a gente quer saber agora se Gustavo Lima volta para cadeia, se continua livre, se vai fazer como ele ameaçou hoje, vai para cima da justiça para provar que é um rapaz direito. Tá certo? Ele nunca provou isso, muito pelo contrário. A tendência dele é a tendência Bolsonaro, é a tendência Pablo Marçal, não tem nenhuma tendência de algo correto, tá certo? É só tendências dos desconfiômetros. Bom, começar explicando 100 milhões na casa de uma pessoa dele, de um cunhado, certo? Então, já merece aí agora um bocado de busca e apreensão no circular da mansão dele, né, minha gente? Então vamos para frente. O caboclo está chegando aí dos Estados Unidos, diz que está vindo azuretado, porque se sente injustiçado. Aí ele já pode começar explicando esses 100 milhões. E vejam como a coisa está mais escabrosa e estão mais sabido. Esse cunhadinho dele nunca deu nenhuma demonstração, nem pública, nem círculo mais restritos de riqueza. Fazia papel exatamente isso, de quase um pobre coitado, certo? Vivendo às expensas de migalhas de Gustavo Lima, quando tinha 100 milhões em casa. Para vocês verem o tanto de dinheiro que cerca essa história. Então, Gustavo Lima, eu torço pelo Brasil. Consequentemente, não é a seu favor.